Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço, como sempre eu faço, ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família. Também, de antemão, eu quero convidar aqueles que ainda não fazem parte desse canal, ou seja, que ainda não fazem parte de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, deixando seus comentários com respeito e junto nós iremos continuar reinando em vida em perfeita vitória, porque o reino, ele nunca foi literal, o reino é espiritual. E nós já nascemos dentro desse reino. Por isso que eu não preciso buscar o reino de Deus. O reino de Deus já está em mim, ô glória. O Pai está em mim e eu nele. O reino de Deus não é uma área geográfica. O reino de Deus está em nossa mente, no nosso espírito. Eu quero trazer uma pequena reflexão falando sobre a escatologia consumada, que eu defendo, que tem como tema o dia do Senhor vindo como ladrão em 70 DC. Isso mesmo, o dia do Senhor vindo como ladrão em 70 DC. E o texto principal se encontra aqui em 1 Pedro, capítulo de número 2. Não, 1 Pedro, capítulo de número 3. E o versículo de número 13 diz assim... Não, primeiro, 2 Pedro, desculpe aí mais uma vez, é 2 Pedro, capítulo de número 3 e o versículo de número 10. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 10, que diz assim: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Só até aqui. O sistema religioso, evangélico, manipulador e enganador, eles pegam esse texto aqui e eles aplicam para o futuro de nossos dias. E ao fazer isso, eles estão forçando o texto. Eles estão saindo fora do contexto. E por isso que eles entram numa heresia futurista. O sistema religioso futurista, eles trazem esse texto aqui como forma de uma heresia, ou seja, uma heresia futurista. Porque isso, se eu for trazer para os dias de hoje a vinda do Senhor, eu estou descontextualizando o texto. Observem que essa carta de Pedro, onde alguns dizem que não foi Pedro, mas eu acredito que foi Pedro, essa carta foi escrita entre o ano 61 e 62, ali do primeiro século, para aquela geração contemporânea de Jesus. E se a gente observar o contexto das duas cartas de Pedro, nós iremos ver que essa carta foi escrita para um povo, para um ouvinte, que era o pessoal, aqueles irmãos ali que viviam disperso ali na região do Ponto, Bitínia, Capadócia, Galácia e Ásia. Então veja, era os forasteiros dispersos que viviam ali no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, se eu pegar esse texto escrito pelo apóstolo Pedro ali no primeiro século, então esses irmãos, eles têm de estarem vivos ainda em vida. Se eu trouxer isso, que o dia do Senhor como ladrão ainda irá acontecer, esses irmãos têm de estarem vivos.
em qualquer lugar aqui desse mundo cósmico. E quem consegue viver 2000 anos? 20 séculos. Porque foi há 20 séculos que essa carta foi escrita. Então não faz sentido, isso aí é ser desonesto. Tem duas características para isso aí que eu vou dizer. Se alguém traz isso para os dias de hoje, ou é porque é desonesto, entendeu? Ou então não aprendeu, não entendeu, entendeu completamente errado. Se bem que nós um dia, eu também, eu achava, eu pegava esse texto aqui e trazia para os dias de hoje. Porém, eu caí em si, porque não faz sentido, mas para isso tem que ser humilde. Meus irmãos, nós não estamos aqui mostrando um fato histórico para a gente querer ser melhor e nem maior. Ser a bala que matou John Lennon, querer estar em destaque, querendo os holofotes, querendo ser reconhecido como uma pessoa que conhece muito, que está acima, num nível maior, acima dos outros. Não, meus irmãos, isso é carnalidade, isso é soberba, isso é prepotência, meu irmão. De maneira nenhuma, nós estamos aqui só mostrando fatos históricos que já aconteceu. Não vai acontecer. O dia do Senhor como ladrão já aconteceu. Foi falado por Yahusha antes da cruz. Foi falado por Paulo lá em Tessalônica, quando ele escreveu para os irmãos de Tessalônica. A mesma expressão, a vinda do Senhor como ladrão, foi falado pelo apóstolo Pedro aqui em 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 10. Os dias que estavam próximos, a vinda do Senhor que era inevitável, a parousia que estava se aproximando ali, naqueles dias. Você está entendendo? Ainda era para em vida daqueles irmãos. Era um futuro bem próximo. Pedro estava no presente quando escreveu essa carta aqui. Era um presente para o futuro bem próximo e não para um futuro de 2000 anos depois. Pedro, quando escreve essa carta, no seu entendimento, na sua visão, ele não pensava para essa geração dos nossos dias, mas na vida daqueles irmãos ali, em vida ainda. Então a pergunta é, vocês têm que mostrar, futuristas, aonde estão esses irmãos do ponto da Capadócia, de Bitínia, da Ásia, porque não faz sentido. É descontextualizar o texto. Um bom estudante da palavra vai averiguar e vai chegar a uma conclusão que realmente não faz sentido trazer isso para os dias de hoje. Então o apóstolo Paulo escreveu essa carta para os judeus dispersos que estavam ali vivendo os últimos dias. Pedro sabia do que estava falando. Quando ele escreve para esses irmãos dispersos, judeus dispersos, Pedro sabia do que estava falando. O apóstolo estava advertindo e alertando para aqueles judeus dispersos que o dia estava próximo. O fim de todas as coisas estava próximo. Mas não era o fim do mundo global, do planeta Terra. Não, meus irmãos. Então, os futuristas, esses homens que se acham que estão por cima e não estão por cima coisíssima nenhuma, eles erraram feio e continuam errando feio. Eles escondem, eles não andam com sinceridade, com honestidade, com justiça, porque o reino de Deus é justiça. E eles não andam, entendeu? Porque eles negam isso aí. Tem uns que não sabem, tudo bem, mas outros já sabem hoje. Alguns aprenderam errado e não querem admitir que aprenderam errado porque eles querem estar por cima. Isso é feio, meu irmão. Isso é feio. Bonito é você admitir, ter humildade para admitir como eu admiti e outros homens aí admitiram que erraram. Isso é lindo, isso é maravilhoso.
Isso faz parte do reino. A humildade faz parte do reino, porque no reino não tem ninguém maior nem melhor. Então, havia um povo destinatário para essa carta. Havia um povo exclusivo que iria ler essa carta. Os ouvintes desta carta, os destinatários dessa carta, não se refere para nossos dias. Então, o conteúdo dessa carta seria para os judeus dispersos ali do primeiro século, e não para nossas vidas, e não para os nossos dias, nos dias de hoje. Então, observe que era um evento que se aproximava, estava próximo. A primeira pergunta que eu quero fazer, eu já fiz, vou fazer novamente: cadê esses irmãos? Eles têm que estar vivos em algum lugar aqui do planeta Terra, porque eles têm que ver esse evento. Eles foram avisados que o dia do Senhor se aproximava. Então, não faz sentido nós trazermos esse evento aqui, o dia do Senhor como ladrão, como Pedro falou, para os nossos dias. A vinda do Senhor não foi global. O Brasil nessa época aqui nem existia ainda. Não, mas não existia, mas porque ia existir, porque isso aqui era para hoje. Não, não é para hoje. É ser desonesto. Então, a vida do Senhor, conhecida como parousia, não foi global, foi local. E atingiu também aquelas nações circunvizinhas ali de Israel. Existiam outros povos ali dentro de Israel. Entendeu? Pessoas que vieram, né? Para a festa da Páscoa. Pessoas que deixaram as suas regiões, as suas áreas geográficas e estavam ali presentes naquele dia, naquele grande dia que viria como ladrão. Então, o dia do Senhor seria rápido e seria como um ladrão. Entendeu? Então, aqueles judeus dispersos, eles iriam passar por esse momento. Então, eles foram avisados desse evento que aconteceu no ano 70. Começando ali em meados do ano 66 e terminou na metade do ano, no ano 70. Então, observem que os elementos se desfazendo aqui também desse texto aqui, não está falando que seria estrelas e sol e lua que iria cair e ia desfazer aqui tudo que tem na terra. Não é nesse sentido. Isso aqui é outra mensagem que eu estarei trazendo. Por enquanto eu só quero trazer aqui, aplicar sobre a vinda do Senhor como ladrão. Então, observem que o próprio Jesus e Alcha, ele falou sobre esse dia. Ele falou sobre esse dia como ladrão. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 24, versículo de número, vamos ver, 43. Mateus 24, depois nós vamos para Lucas. Mateus 24, 43 diz assim, ó: olha o que Ialcha falou ali antes da cruz. Mateus capítulo 24, versículo 43. E observem que o contexto aqui, do que eu vou ler aqui o que o Ialcha falou, era a queda do templo, era o juízo de Deus, era a consumação dos séculos. Entendeu? Que Cristo havia falado ali através de sinais. Jesus mostrou sinais para aquela geração. Observe no 4, hein? Mateus 24, 43 diz assim. Vamos lá. Vamos ler o 42. Mateus 24, 42 e o 43. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Jesus estava alertando os seus discípulos a vigiar. Não era para nós hoje, do século 21, vigiar a vinda do Senhor. Não, doutor. Errou feio, meu irmão. Porque não admite, é bonito admitir. Veja o tempo verbal, o destinatário, para quem Jesus estava falando. Olha, Jesus falou e hoje está acontecendo os sinais. Não, doutor. Errou feio. Vamos lá, versículo 22. Portanto, vigiai. Quem era que tinha que vigiar? Os discípulos. Cadê os discípulos para vigiar?
estarem alertas. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Porque, por isso, ficai também vós apercebidos. Ficai vós apercebidos, alerta. Eles lá, os discípulos. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A pergunta é: cadê esses discípulos que deveriam ficarem apercebidos, que deveriam estarem atentos, alertas, que deveriam vigiar? Porque a vinda do Senhor seria como ladrão. Se o pai de família soubesse a hora em que o ladrão viria, ele vigiaria, ele estaria de prontidão. Olha o que ele diz, ó. Mas considerai isto, versículo 43. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Observe como é claro isso aqui, meu irmão. Não está se referindo para nós, não está falando com nós. Outra passagem em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo de número 12, versículo 39 ou 40, diz assim, ó. Saber, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O alerta foi para os discípulos. Os discípulos também saíram, entendeu? Levando o ídolo do Senhor ali naquele tempo ali, para aquela geração, naquele contexto, naquele século primeiro, alertando sobre isso, sobre o dia do Senhor, que viria como ladrão. Pedro falou, é tanto que Pedro escreveu para aqueles irmãos lá, os forasteiros judeus que estavam dispersos lá no Ponto, lá em Bitínia, lá na Capadócia, e lá aqueles judeus que estavam dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro também escreveu isso. Por quê? Porque Pedro ouviu do seu mestre. Pedro ouviu de Iauxa, do Filho do Homem, sobre isso, sobre a vinda do Senhor. Por isso que os discípulos anunciavam a vinda do Filho do Homem, o reino de Deus que estava próximo. É muito claro, veja outra passagem aqui em 2 Tessalonicenses. Observe que o apóstolo Paulo, que não andou com Iauxa, o filho do homem, mas Paulo conhecia que os dias estavam próximos. Paulo era judeu. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Olha Paulo alertando e falando a mesma expressão que Iauxa, o filho do homem, falou. Paulo falando para os Tessalonicenses a mesma expressão que Pedro falou, a vinda do Senhor como ladrão. E isso aconteceu no ano 70. Era um alerta para aqueles irmãos, para aquela geração, para a igreja primitiva ali do século I. Observe, não tem nada a ver se referindo aqui para nós. Isso é descontextualizar o texto trazendo para os dias de hoje. Errou feio, doutor. E continuam errando. Os doutores aí que se acham que sabem tudo, só que não, erraram feio mesmo. E não são humildes de reconhecerem. Olha aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Veja que Paulo está aqui alertando eles sobre a vida do Senhor. Vamos lá. Irmãos, quem é esses irmãos? Nós? Eles lá de Tessalônica. E cadê esses irmãos? Para ver a vida do Senhor. Porque foi alertado para eles. Vamos lá. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Era inevitável escaparem. Então, era um alerta para a vinda do Senhor, ali para aqueles irmãos. Não tem nada a ver trazer para os nossos dias. Outra passagem aqui em Apocalipse, capítulo de número... Apocalipse, capítulo de número...
Vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 16. Vamos lá. Apocalipse 16. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 16. Eu quero terminar aqui com Apocalipse. Eu não quero fazer mais live que demore muito tempo, não. Entendeu? Será melhor para mim, será melhor para vocês. Apocalipse, capítulo 16. Vamos lá. Quero terminar com Apocalipse 16. E o versículo 15 que diz assim. Vamos lá. Ó, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, o mesmo João que andou com Cristo, foi revelado a ele que o dia do Senhor viria como ladrão. Ele viria como ladrão. E isso já aconteceu. Trazer esse texto para os dias de hoje é descontextualizar o contexto. E texto sem contexto vira pretexto para a heresia. E os futuristas evangélicos, principalmente os evangélicos, eles vivem trazendo heresias futuristas para o futuro, para os nossos dias. Trazendo uma história para os nossos dias. Coisa que já aconteceu essa história, esse evento, o dia do juízo do Senhor. Foi o dia da vingança do Senhor. A justiça de Deus que veio ali para aquela geração do século I. Então é essa palavra que eu quero deixar. O dia do Senhor como ladrão já aconteceu no ano 70. Não foi para nossos dias, foi para aqueles dias. Dias que hoje nós estamos apenas mostrando e lendo e conhecendo o que aconteceu ali há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Essa palavra que eu quero deixar. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe as mensagens. E deixe seu like e compartilhe essas mensagens. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.